Tu lembra de uma participante que era baiana, que ela tinha um sorriso bem lindo e tinha um peixe aqui assim? Não lembro. O nome dela é Lili. Não lembro. Tu assistiu? Todos não. Foram 2 edições, né? Essa menina, eu conheci ela na entrevista daqui, Olha só. na Bahia. E eu senti uma coisa tão linda nela. Ela tava lá, né? Ela e Drica. Drica é outra, Drica Quintiliano. Elas duas eu conheci numa seletiva. Quantos seletivos você fez? 2. Uma em Recife e uma na Bahia, só. Mas me inscrevi, acho que eu me inscrevi umas 3, 4. 3. 3. E aí foi na 4ª vez que você entrou? É porque eu me inscrevi, eu era pirraia, nem fui chamada. Aí quando eu fui chamada foi pra Recife, que foi a da Emily. Sim. E eu não entrei. E entrou uma... Depois entrou... Não, aí pronto, passou. Teve em João Pessoa, eu não fiz, porque eu tava com desgosto do BBB. Depois eu fiz o da Bahia, que foi a de Carol Peixinho, que tava comigo lá, na seletiva. Ela entrou. E pronto. E... Aí pronto. Aí fiz agora, online. E foi a que deu certo online, diga aí. Diga aí. Eu também fiz online. Só essa que tu fez online? Foi a única seletiva que eu fiz. Ô bicho sortudo. Caramba. É sorte, viu? Eu me inscrevi antes, mas nunca tinha passado. Aí dessa vez foi uma vez só. Foi bom demais. Agora, eu jurando que o que eu tinha feito na... Eu sou muito babaca. Sou muito lesa. Eu jurando que aquela etapa que você faz a entrevista na primeira vez, que são várias, era cadeira elétrica, porque eu sentava numa cadeira. Boa. Aí depois eu entendi que não, que eu fui a ver os vídeos. Da primeira vez eu não sabia, eu acho que eu fui até a cadeira elétrica. Aí o povo, não, menina, a cadeira elétrica com boninho. Aí eu peguei e falei, ixi, Maria, depois eu fui pra uma cadeira. Sei. Acabou. Aí, não, vamos falar da menina que eu conheci na Bahia? Aí eu levei minha mãe, sabe? Você contou? Essas meninas ficaram loucas por ela. As duas, a que fez o Mestre do Sabor. Meu amigo, quando eu vi a menina no Mestre do Sabor, eu fiquei muito emocionada. E ela me falou coisas lindas no dia que me conheceu, sem nem me conhecer. Essa Lili. E a Drica ficou assim comigo. E até pra minha casa ela ia. Pra tu ver, né? Só. A gente faz amizade com o povo assim, sem nem saber quem é. É verdade. A Drica tem uma história linda. A Drica, ela tem um braço todo tatuado. Ela é negra, bem... Eu acho que eu sei quem é. Careca, quintiliana. Pode crer. E ela teve a vida num orfanato. Ah, não. Ela tem uma história bem bonita, ela é modelo. Ela tá no clipe da Anitta. Aquele clipe da Bahia, com a... Ah, pode crer, Me Gusta. Me Gusta. Aqui é careca. Tá com uma roupa bem fofa. Sei. É a Drica. Você conhece ela? Conheci na seletiva. Da seletiva. Foi assim. Você se sentiu muito especial quando você passou pra cá? Eu sou pessimista. Eu não achei que eu ia, não. Entrar? Juro a você, se eu tivesse desconfiado mesmo que eu tinha uma chance real, é porque 2 pessoas que eu conheço foram até Rio de Janeiro e voltaram. E eu disse assim, não vou mais criar expectativa, porque me machuca muito me frustrar. Então eu botei na minha cabeça que eu não vinha. Para que se eu viesse, eu me surpreendesse positivamente. Mas eu me lasquei. Por quê? Não me planejei. Eu não deixei vídeo. Também não. Eu não deixei muito material. Não deixei Também nada. não. Eu deixei 4, 5 fotos. E meus amigos. Pronto. Contando a história. Não é porque eu ouvi meu nome. Aí... eu não me planejei muito. Se eu tivesse botado fé, eu tinha me preparado mais, entendeu? Eu também. Psicologicamente, eu tinha me preparado psicologicamente para o que eu precisaria enfrentar aqui. Lido mais, eu li muitos livros, mas, tipo, faltam 3 semanas. Livros de psicologia. Ajuda. Autoajuda não, meditação. Não, essas coisas eu não li, não. Eu li.
Autoajuda não, Eu li 2 livros. eu li aquele de Viktor Frankl, Viktor Frankl, que é um psicólogo que ele foi prisioneiro de Auschwitz, Sim. e ele criou teorias da psicologia, e ele fala sobre um campo de concentração, como eram as fases da domesticação dos corpos e de como eles eram objetificados e humilhados e não sei o quê, e qual era o processo psicológico de sofrimento que eles passavam. Uhum. E esse livro, eu jurava que ia me ajudar muito aqui. Porque, querendo ou não, é uma privação de muitas coisas. Total. E você abre mão de muitas coisas que você é aqui. E Você de é que você subjugado, você é E não humano. só do que você é, não do que, mas também do que você É uma construiu. domesticação, sim. Não, e também do que você construiu, por exemplo. Você largou trabalho, família. É. E você é privado de outras coisas que você... Suas muletas lá de fora, né? Que sustentam você, Uhum. lhe equilibram. E aqui você Igual, por exemplo, eu larguei... Não larguei, né? Mas eu deixei meu mestrado incompleto. Não. O Gil também deixou o doutorado incompleto. Tipo, a gente não sabe se quando a gente voltar o mestrado e o doutorado vão estar esperando. Cara, mas eu acho que mais que isso, pensando no processo psicológico que a gente vive, lá fora, vamos partir do pressuposto que todos nós temos nossas vulnerabilidades, né? Que é fato. Lá fora, a gente aprende a lidar com elas e a gente vai criando moletas Pra sustentar. Cada um tem as suas. O seu pode ser trabalho, pode ser família, relacionamento, estudo. Eu tenho as minhas. Uhum. Então, num campo de concentração, óbvio que é muito loucão. Mas se a gente adaptar, é um cenário onde vamos soltar todas as nossas muletas E botar todo mundo aqui. e botar todo mundo junto. É, e cada um tem a sua... Aí a gente arruma novas muletas. Cada uma tem as suas questões, assim. E eu acho que a gente fica muito aqui também na passibilidade do erro, assim, sabe? Acho que a gente Muito medo do A erro. gente tem que ficar com muito medo do erro. Porque um erro Eu aqui tenho é medo de muito errar, eu preciso... acertar. Eu preciso acertar o tempo todo. E eu trabalho muito, até na minha pesquisa, assim, eu trabalho muito com afetação. O que é isso? O que é algo que te afeta? Eu, particularmente, não consigo estudar algo que não me afete. E é uma afetação de algo que eu olhei para aquilo e falei, isso está me incomodando, ou isso é uma coisa que me dá que gera sentido na minha cabeça, sabe? Eu me sinto afetado, emocionalmente mesmo, por determinada coisa. Então eu não consigo trabalhar com algo que não me afete, seja positivamente ou negativamente. E aí, sem esse maniqueísmo de bom ou ruim, errado e certo, sabe? Algo que lhe faz... que incomoda. Que me incomoda. E aí esse incômodo ele não precisa ser negativo, não. Sim. Pode ser um incômodo positivo, assim. Uma dúvida, um E qual a questionamento. tua linha de pesquisa, assim, E aí a gente... especificamente? Eu pesquiso juventude e ocupação secundarista. Ocupação secundária. Lembra das ocupações nas escolas em 2016? O profissionalizante? Não, você não lembra das ocupações? Que são movimentos que foram organizados por estudantes que ocuparam as escolas da rede pública de ensino. Sim, claro. Olha a minha viagem. Pensei que era tipo de Até ensino, não. Era dos movimentos Você estudantis. assistiu? Mas Claro. é tipo isso. Não, não, na minha Só que cabeça você veio outra coisa, secundarista de escola secundarista. Não, as ocupações. Genial, E aí, eu pesquiso isso. Inclusive, troquei altas ideias com o Lucas sobre isso. Mas aí eu vou para um viés da juventude, sabe? Tipo, de entender... Estudantil mesmo. Isso, de entender a juventude, e aí nesse caso instrumentos como instrumentos de movimentação política no Brasil, assim. Genial. E aí essa... Tá explicado. Então, assim, aí eu pesquiso o que dentro do espaço público brasileiro, o que no Brasil, durante esses processos de ocupação, o que isso significou para o que a gente tem de configuração hoje E o que alterou? no país, assim. Assim, eu sei que deve estar alterado muito, eu sei que altera sempre, mas Sim. de concreto. Não, então, e aí que, na real, eu vou pesquisando, tipo... Minha pesquisa não está concluída ainda, assim.
E eu também não tento nem chegar numa conclusão definitiva do que aconteceu, porque eu compreendo esse movimento e eu entendo o movimento enquanto algo que ainda está em processo, Sim. que não é terminado E deve. e que ainda está acontecendo, entendeu? Então não tem como eu te dizer, olha, Juliette, aconteceu isso, mudou isso, porque não acabou, Não acabou. entendeu? Tá Quando eu aí vim ainda. pra cá, os estudantes da UFPB estavam nessa. Sim, como tinha um lance do reitor e Tu tal, viu, né? eu vi. Eles são pau. Foi pau. Eles E são aí eu pau. pesquiso muito isso. E aí eu não consigo fazer coisas que não me afetam, tá ligado? Então aqui dentro a gente fica muito querendo não errar. A gente não pode errar. E aí... E a gente erra e não e a sabe gente- lidar. E a gente erra, não sabe lidar. E eu acho que tudo bem você ficar tipo... Olha, eu acho que isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Tudo bem a gente achar isso. Porque aqui dentro a gente tem que achar isso. É. Não tem como a gente não falar isso, porque senão a gente vai se ferrar. E sacou? tem mais. E tem mais. Quando a gente não aposta no que acha mesmo, a gente fica com dois pesos. Sim. Porque eu já me posicionei assim. Apesar de ter minhas posições, eu escutava, medo de magoar, medo de me magoar, medo de magoar, medo de... E eu fui, ó, absorvendo. E aqui é pesado, não dá para absorver. Você tem que botar para fora e seguir, e distrair, e pensar em outra coisa, em ficar feliz. Sim, exatamente. E assim, E existem sentimentos que eu não consigo que eu não consigo lidar com. E quando eles vêm até mim, aí da minha parte, eu tento tirar eles da minha cabeça rapidamente, que é soberba, por isso que eu digo a você que você consegue. que eu acho Mais que é que eu. soberba, arrogância, sabe? Eu rezo por isso, porque todos E nós aí, temos. sim, não vou dizer que eu não tenho. Todos eu nós tenho. temos. Mas eu tento tirar isso da minha cabeça. Porque eu não quero peço ser nem a Deus arrogante, que... nem soberbo em momentos algum. Sabe, eu quero ser eu prefiro ser firme, mas eu não prefiro, eu às vezes me acho um pouco impositivo, sabe? E aí... Bem tranquilo. Eu até falei isso Bem durante o controlável. processo, assim. Que às vezes Eu falei que eu sou autoritária. às vezes eu me acho um pouco autoritário, assim, entendeu? E tudo bem, assim. Não, diz. Claro. Bora pra lá ali. Não, Eu vou. eu vou ficar muito triste. Sério? Vamos. Não, você tá falando sério mesmo, não. Não, claro, tô aqui mal deitado, tá ligado? Só porque tu é bonita, tu pensa que tu é bonita? É? Sim, tu não é bonita não, Camila, tu é linda. Ah, um Filosofia, monte de coisa. projeto de pesquisa. Eu não, eu Joga odeio. mas joga uma cobertinha pra nós. Tá, amor? O quê, mulher? Camila que não gosta de abraço. Gente, Joga esse edredom aí pra nós. Thank you, next. Não, quero de mim não, quero falar de pesquisa. E aí eu fico pensando muito isso, porque são coisas que vêm